E como comentamos há pouco, o cientista político Fernando Schiller foi o palestrante de um evento que comemorou os 276 anos de São José. O palestrante e colunista do Grupo ND também esteve na nossa redação e deu uma entrevista ao PC. A gente separou os melhores momentos. Vamos ver? O cenário político, as movimentações políticas no Brasil, tudo é discutível e quando se tem análise facilita um pouco para a população compreender como estão os movimentos, não só em Brasília, mas nos estados também. E por isso nós vamos conversar com quem entende muito bem do assunto, que é Fernando Schiller, cientista político, professor universitário e que tem participações em plataformas de comunicação, falando naturalmente daquilo que ele entende bem. Professor, obrigado pela presença no Grupo ND, aqui na NDTV Record. E de antemão já quero lhe dar as boas-vindas, mas já lhe perguntando, a política brasileira já não é mais a mesma. Tudo bem, Paulo? Olha, é um prazer estar aqui no Grupo ND. Olha, nós estamos num ano especial e num momento especial, né? Nós estamos indo para a 10ª eleição presidencial. Eu digo sempre, todos os anos a gente acha que é a eleição mais importante, né? A gente já deve ter ouvido essa ideia, né? Então sempre é a eleição mais importante. Eu sempre fiz um pouco de piada disso, né? Sempre a eleição mais importante, mas eu diria que essa talvez seja mesmo, né? Porque nós temos além de um problema econômico, ou seja, modelo de Estado, ou seja, uma divergência no Brasil sobre mais ou menos carga tributária, mais ou menos protagonismo do Estado, mais ou menos reformas, né, que foquem ou não em produtividade, o tema fiscal, né, o tema de privatizações, ou seja, o papel do Estado, o tamanho do Estado da máquina pública. Então, todos esses problemas que, de alguma maneira, sempre tiveram no debate brasileiro. Quando a gente tinha o debate PT-PSDB, era basicamente isso. Agora, nesse momento, nós temos, além desse tema econômico, o tema institucional, né? Nós não deveríamos estar discutindo o papel do Supremo Tribunal Federal nas eleições, né? A gente que faz cobertura há muito tempo, imagino que tu também, quer dizer, até 10 anos atrás não se discutia isso, quer dizer, o tema, quer dizer, então hoje entrou a questão democrática, a questão institucional, a questão do limite, a relação entre poderes, não é? A questão de garantias individuais, questões democráticas até, temas de liberdade de expressão, temas que eu trato muito. Há 10 anos atrás não eram problemas brasileiros, não era um tema importante para o país, mas não era um problema no Brasil. Bom, falando no campo político, já falando também desse cenário de mudanças, de possibilidades, 2018 foi o primeiro ano do auge da polarização excessiva, embora já existissem disputas entre direita e esquerda desde que a redemocratização foi implantada, e talvez até antes, mas não tão evidente. E 2022 cogitava-se que não fosse tão intensa, foi. 2026 esperava-se que amenizasse. De fato não haverá. Essa impossibilidade ou talvez invisibilidade de vias alternativas e que a população concentra entre direita e esquerda, isso dificulta a gente amadurecer esse processo de observar uma mudança realmente nessa estruturação de regras, legislação ou até mesmo comportamental do campo político? Olha, vamos lá, os americanos, depois que o Roosevelt foi presidente nos Estados Unidos, eles mudaram a Constituição, né, em 48, proibindo qualquer presidente americano ficar mais de 2 mandatos, né? Imagina se não tivesse essa cláusula, se o Trump não estaria pensando num 3º mandato. Possivelmente estaria, né? Isso seria ruim para a democracia americana, porque uma das lógicas da democracia é a renovação, novas lideranças. Por que novas lideranças são importantes? Porque elas arejam o debate, exatamente isso que tu colocaste, né? Então, quando você tem o Lula nada, e aqui nada contra nem a favor, só estou dizendo, nós temos 10 eleições, né, desde a redemocratização. Se o Lula concorrer e for ao primeiro ou segundo colocado, que deve acontecer, for ao segundo turno, ele terá em 7 estados entre primeiro e segundo lugar, das 10. Isso não tem paralelo no mundo. Não tem nenhuma democracia no mundo que tenha uma presença de uma figura política tão intensa durante tanto tempo como protagonista. Professor, quero agradecer a sua participação. A gente poderia ficar falando um bom tempo aqui de política, principalmente do cenário atual do Brasil. Mas o senhor tem compromissos e também a gente quer propor essa discussão para um futuro aí breve, falando um pouco mais do cenário e a amplitude do que vem pela frente. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado.